Sejam muito bem-vindos, senhores. Hoje o podcast está incrível, tá? Hoje não dá para perder. E antes de eu contar para vocês, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso podcast, no nosso CastX, que sinceramente hoje vai dar o que falar. Eu estou aqui com o Rafael Duarte. Quem não conhece ainda, precisa conhecer. O cara é o mestre, o super-homem das marcas, o super-homem do branding. Estou aqui com o Rafael Duarte, que é o CEO da Quartel Design. Bem-vindo, meu irmão. É um prazer estar contigo aqui. Vamos falar muito aí sobre a tua história e sobre construção de brand, né? Para quem quer construir brand, o que tem que fazer, quais são os passos. Meu irmão, se eu não falei alguma coisa, se apresenta para a turma. Obrigado aí, Bruno, pelo convite. Trabalho com marcas há mais de 20 anos, pela verdade. Igual eu falo, né? Eu já construí marcas que morreram, marcas que permanecem até hoje, marcas que precisaram se revitalizar durante o tempo e consegui entender um pouco do que funciona, do que não funciona, e tenho aplicado isso em vários negócios, inclusive agora na Love, que eu estou bastante lá à frente com o pessoal. Então, o que puder contribuir aí, estamos Cara, aí. com certeza você tem muito a contribuir. Não é à toa que esse episódio é o super-homem do branding. É para a galera Ah, que aprender legal, com, velho. com o melhor, com certeza. Rafa, já para a gente começar, eu só quero lembrar o pessoal que esse episódio hoje do CastX é um oferecimento de 3 empresas: Pipe Marketing, Implantar Telecom e Quartel Design. Né? Legal. Aliás, a Love também, né? É A Love legal. também está com a gente aqui, como representante aqui, o Rafa. Bom, Rafa, cara, primeira coisa que eu queria que você contasse pra gente é um pouco da sua história. Aham. A Quartel é hiper conhecida, né? Hoje eu acho que a Quartel é uma das maiores referências na construção de branding que a gente tem no Brasil, a nível de Brasil, não estou falando nem a nível de Minas Gerais, que é onde a Quartel está localizada, né? Aham. Fazendo ainda mais o filme dos mineiros, que cada vez mais estão inseridos no Cheio cenário de nacional, startup aqui, né? cheio de startup, exatamente. Galera mandando bem. A galera hoje já tá voando. E, cara, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, que você falasse um pouco sobre o seu início, sobre o Rafael e sobre como é que o Rafael construiu a Quartel Design. E, cara, eu vou querer saber do brand da Quartel também. Legal, Como é legal que, como é que demais. Vamos lá, surgiu o vamos nome contar e tudo tudo. mais. Bora lá, tá contigo, meu irmão. Então, eu comecei muito cedo, né? Com 17 anos, eu já comecei a trabalhar. Eu era voluntário na Igreja Batista da Lagoinha. Muita gente conhece. Trabalhei com a Ana Paula, com o André, com todo mundo. E naquela época eu estava meio perdido, assim, profissionalmente, muito novo, não tinha nem noção do que eu ia fazer da vida. E surgiu uma oportunidade de ajudar na igreja como voluntário. E ali foi meu primeiro emprego, né? Vamos dizer assim, emprego. E aí eu comecei como desenvolvedor front-end. Meu primeiro emprego foi como desenvolvedor. E aí comecei a montar o site da igreja e imergir nesse universo digital nessa época, né? Hoje eu tô com 43, então foi mais ou menos no ano de 2000, sei lá. Não, até 43 antes. Foi 98, mais ou menos, sei. comecei a atuar na igreja. E naquela época não tinha o que tem hoje. Site era HTML, era CSS, Photoshop era um layer, você não tinha camadas, era assim. Tô me sentindo até Tá uma velho loucura. agora. Eu me sinto velho direto aqui. Pode ficar tranquilo. E aí, beleza, comecei na igreja e comecei a aprender. Só que quando chegava o layout para eu montar o HTML, eu sempre criticava muito os layouts, aí eu queria mexer. E ali eu comecei a querer aprender design, porque eu queria montar o layout, porque eu não ficava satisfeito com os layouts que chegavam. Uhum. E aí comecei a emergir no design também, aí ali descobri minha paixão, isso lá para 18 anos mais ou menos. Aí eu já comecei a praticamente abandonar, não abandonei completamente, fiz meio que um misto ali durante uns 4 anos, que era muito bom em HTML, CSS, que era o que eu utilizava na época. Mas o design tomou meu coração por completo. E aí eu comecei a investir nos dois. Então eu fazia tudo. Eu fazia o site todinho. Uhum. E isso numa época onde era extremamente escasso se achar profissionais Total, que mão de mexiam obra. com isso, né? Hoje é muito fácil. IA, você faz um site em minutos. Sim. Mas naquela época não. E aí, beleza. E aí, com 3 anos de Lagoinha, 2 anos de ajudante de voluntário, o Diante do Trono me chama para trabalhar mesmo, para me contratar. Foi meu primeiro emprego, vamos dizer Uhum. assim. E na época o Diante do Trono já estava com aquele hype, né? Aquele boom.
e eu fui convidado para tomar conta do digital do Diante do Trono, né? E o legal foi que eu ouvi muito durante a minha jornada esse termo digitalização das empresas, né? Ah, tem empresa que nasceu digital, tem empresa que já... Eu me considero um cara que nasceu no digital mesmo numa fase que o digital ainda estava se descobrindo, né? Então eu participei praticamente de todas as revoluções que aconteceram aí no digital. E quando eu fui convidado para assumir essa parte no Diante do Trono, futuramente eu fiquei responsável pelo design do Diante do Trono também. Na época, quando eu cheguei, não era eu. E aí, ali foi um aprendizado gigantesco, porque você trabalhar com massa, com volume, naquela época era assim, ouro, era uma oportunidade incrível. Sim. Porque imagina num momento onde usabilidade não tinha muita documentação sobre usabilidade, as coisas estavam se descobrindo naquela época, botões, formas, enfim, tudo aquilo que facilita para que um usuário consiga Uma boa executar experiência, né? alguma coisa no site, numa época que nem smartphone tinha, e poucas pessoas tinham acesso a computador. Então, enfim. Eu acho que nessa época eu comprei o meu no consórcio. Ah, é? Com consórcio. Pois é. Não, se eu não me engano, cara, nessa época era discada ainda a internet, só pra você ter ideia. 56K. Não, era difícil, né, esse É. acesso à internet. Mas aí, o que foi legal? Porque como o Diante do Trono chegou a ser o 7º site mais acessado do Brasil, só para você ter uma ideia, Legal. eram 60 mil pessoas por dia. Então, tudo que a gente fazia ali tinha um impacto muito grande. Sim. Se desse errado, a galera ligava, aí entupia o telefone, mandava e-mail, entupia e-mail. Naquela época tinha até carta, para você ter ideia. E ali eu comecei a entender o que funcionava, o que dava certo. E aí foi uma experiência incrível, assim, tive esse privilégio, né? Então, aí eu cresci muito rápido, porque a responsabilidade que ficou sobre a minha mão era muito grande. E aí, com o tempo, eu fui migrando para essa parte de design, então comecei a trabalhar com as capas de CD do Diante do Trono, então eu que fazia as capas. E ali que foi, talvez, a hora que meu trabalho foi mais reconhecido, né? Porque todo mundo ficava na expectativa de ver qual que eram as capas de CD. Na época A tinha um próxima pouco capa e tal, disso, né? é. E para quem era design da época, quem é design hoje vai saber, até quem não é, tinha essa sensação. Era tipo assim, o suprassumo do design, igual hoje é uma marca. Então, na época, era fazer a capa do CD, Sim. porque, enfim, Pô, seu trabalho ia rodar no mundo, todo mundo e e tinha tal. o nome lá atrás e etc. Chegava na casa do amigo e tava lá o CD, né? Enfim, Era o filho, né, velho? era o filé da profissão, vamos dizer assim. Era isso e campanhas publicitárias. Sim. E aí, quando eu comecei a fazer esse trabalho, a gente entendeu que para montar um produto, né, e no caso todo ano tinha um lançamento, a gente começou a criar uma estratégia de transformar aquele produto em uma marca, né? E ali que eu comecei a entender o poder de uma marca. Além da marca do Diante do Trono, que já era muito Já era forte gigante. na época, Aham. a gente percebeu que o próprio projeto CD, vamos supor, o Esperança, se eu não me engano, foi um dos primeiros que eu montei. O, o CD, o projeto, ele virava camisa, virava boné, virava um monte de outros produtos. Então, quando a gente fazia o CD, o título já tinha que virar uma marca. Porque ali ia ter desdobramentos. Ali que eu comecei a entender de aplicação de marca também. Uhum. Porque se você faz uma marca ruim de ser aplicada, você vai ter uma dificuldade enorme de construir produto, de construir marca, etc. E ali eu comecei a entender que a parte estética fazia uma diferença Cara, isso é insight, gigantesca. né? Oi? Isso é insight, isso é quase um corte já. Se você faz uma marca ruim de ser aplicada, você tem dificuldade de criar produto daí pra frente. Totalmente. E hoje, o maior motivo que fazem com que as marcas mudem ao longo do tempo é a aplicação. Uma marca que, primeiro, não é esteticamente bonita e que não é simples, porque se a marca é muito complexa, dependendo da peça, ela não encaixa, ela não consegue se adaptar ali, porque ela briga muito com a informação da onde ela está, né? Uhum. Então eu comecei a entender isso também, que a marca ela tinha que funcionar, tinha que ser o mais simples possível com significado. Eu até fiz uma palestra recente para o Marcos Paulo lá que era o sócio do Pablo Marçal, Uhum. e eu falei o seguinte, né, que o branding ele tem várias áreas, né? Se a gente for
se eu for elencar todos os pilares que podem ser feitos na construção do brand, eu listaria aqui uns 40. Sim. Mas tem alguns que são, para mim, são os principais, são os mais relevantes, né? E nessa palestra que eu dei, eu falei, se eu não me engano, foram 8, que é o design, o conceito, o nome é extremamente importante, o posicionamento, que também tem a ver com a tagline. Aí tem a questão da cultura, tem a questão do conteúdo, né? Tem a questão de equity, né? Qual que é o valor percebido ali da Daquela marca. marca. E tem várias outras. E eu falei com eles que, nessa palestra, eu falei especificamente sobre os 4, que é design, conceito, posicionamento e name. Porque existe o brand, que é o que é apresentado. Então, por exemplo, eu falei de uma empresa para você nunca viu essa empresa. Então, a forma que você vai enxergar essa empresa no primeiro contato vai ser o que eu te falar. Sim. Então, se ela for muito interessante, ela vai despertar uma curiosidade em você e talvez você queira conhecê-la. Outra forma é você chegar numa loja, em algum lugar, e você só vê. Você vê a marca aplicada ou você vê um produto e aquilo vai gerar algum tipo de sensação também. Então, são as duas formas que você tem de primeiro contato com uma marca. Sim. E eu falo que o design, o name e o conceito, eles têm o poder de fazer você lembrar da marca que você viu e ainda falar para os outros. Porque ele marca, de alguma forma, você por ter algum diferencial, por ser interessante, por fugir do padrão, enfim, aí são vários os motivos. Passar a mensagem com simplicidade, você Passar a conseguir entender o mensagem, que é aquilo. né? Tem um case muito legal, muita gente deve conhecer, que é da Häagen-Dazs, que é sorvete. Que era um cara, era uma sorveteria de Nova York, e aí o dono tinha um amigo que trabalhava com marketing, o cara adorava o sorvete dele, e ele falou assim, cara, você só tem um problema, o seu nome é muito ruim, você tem que dar uma sensação de uma coisa gringa, tipo uma coisa suíça. Aí ele foi e bolou o nome, Häagen-Dazs, que Häagen-Dazs, para quem não sabe, não significa nada, né? Foi um nome que ele inventou. E depois que ele mudou o nome da empresa e o branding, virou o que Negócio virou, explodiu. justamente por essa sensação de algo novo, algo gringo. Ou seja, tem vários motivos que levam uma pessoa a consumir um produto. E o branding é você tentar entender o que impacta aquelas pessoas que você quer atingir. Um outro exemplo legal eu sempre sonhei em colocar minhas filhas na Maple Bear. Eu só não coloquei por distância, né? Onde eu moro não tem uma próxima, a que tinha era muito longe, e acabei desistindo. Mas o que me encantou e o que me fez querer colocar elas na escola foi por causa de ser uma escola canadense. E olha que interessante. E aí minha esposa falou, não, vamos colocar na Maple Bear, uma escola canadense, já é inglês nativo, etc. Não, beleza, vamos colocar então. Mas o que mais tinha me impactado foi o fato dela ser canadense, uma cultura diferente. Sim. Né? E não tem jeito, se o Häagen-Dazs nos Estados Unidos, que é gringo também, né? Porque o americano, para nós, é gringo. Exato. E para eles, o suíço é gringo, né? Tá. Então, isso funciona em qualquer lugar do mundo. Às vezes, o de fora tem mais valor que o de dentro. E eu tenho uma mania, que é uma dica legal para quem está nos escutando, que é o seguinte. Tudo que me faz comprar ou me chama atenção, eu paro para refletir por que aquilo ali me chamou atenção. Eu sempre... uma cultura que eu adquiri. Então, eu lembro, por exemplo, que eu estava no carro ouvindo rádio, e aí um cara falou que a Kit Kat estava fazendo uma turnê com um picolé no Brasil, que ia ficar 3 meses, e que depois não ia ter, que era uma experiência legal e tal. E eu falei assim, que massa, eu vou ver onde é que tem para me experimentar. Comprar esse troço. Aí depois, na memória, eu falei assim, caraca, velho, os caras me fizeram querer experimentar o picolé. Sim. O que eles usaram? Pô, esse negócio da turnê, de ficar só 3 meses. Gatilho, né? Gatilho de urgência. Então, aí eu começo a analisar aquilo que me impactou e falo assim, poxa, isso aqui eu posso usar. E aí, voltando ao assunto lá da escola canadense, eu fiz um trabalho para um cliente, que era uma clínica, que ele tinha um sócio canadense, era uma clínica que eles iam montar perto de Confins de oftalmologia, ia ser referência no Brasil inteiro, porque o médico ele era muito conceituado, e eles queriam criar, não lembro se na época era um nome ou uma tagline para a clínica,
E aí eu fui e tive a ideia de colocar Clínica Internacional, não lembro exatamente o nome, mas eu coloquei lá, Clínica Internacional Canadense, em Belo Horizonte. Então, a percepção de valor muda se Completamente. você tem essas percepções. Tipo assim, aproveitei que um dos sócios era canadense, eles estavam trazendo metodologia, uma série de coisas de lá, e usamos isso na comunicação. Completamente. Então, Legal. você consegue gerar esse tipo de valor. Eu fiz uma dessa. Ah, Fiz é? uma dessa. Eu tinha um amigo que tinha uma empresa e aí a gente queria criar também um nome para ele e tal. E aí surgiu a ideia do nome, que era uma empresa de segurança eletrônica na época. Vê se Aham, você aprova essa aí, porque aham, hoje eu tô como professor aqui, então tem que ver se tá na prova. E aí o nome da empresa era Securix. aham, Securix. aham, Que a ideia dele era segurança e o X de multiplicação, né? aham, Que já vinha do Eike Batista, né? O Eike Batista aham. botou um monte de X na empresas aí, pra tudo quanto é lugar, porque, Sim, né, o Elon explicou que ele Musk trouxe Elon também. Musk também. Daí, cara, eu falei, já era isso. Ele falou, eu queria ver se fazia uma mudança de marca e tal. Aí eu não mudei nada. Eu fiz uma pesquisa, mundo afora, se esse nome já existia. Aham, Ele existia nos Estados Unidos. E, aham, cara, a empresa era de um brasileiro. aham. Eu liguei pro cara e falei, cara, ó, a gente tem uma empresa aqui e tal, mesmo nome, só que no Brasil, e eu acho que faz sentido a gente posicionar e tal, a marca, né, como uma marca internacional e tal. Você se importa da gente fazer alusão aí e tal, e, né, dizer que nós temos parceria? Não, não, cara, bacana também, eu vou colocar aqui, porque pro americano segurança brasileira faz sentido, porque aí o pau quebra mesmo, aqui é muito tranquilo e tal. E aí começamos a usar. E, cara, Aí vocês o fizeram meio que um negócio é collab. um collab, é um collab. Nós fizemos um collab de Legal, branding. ideia E o interessante. negócio mudou assim, ó. Era Securix, Brasil. E embaixo tinha duas bandeirinhas. Brasil e Estados Unidos. Cara, o negócio do cara mudou completamente. É impressionante. Completamente. Legal, e a sacada foi boa. Né? E Tá eles. aprovado? Provadíssimo. E a marca lá também era parecida. Aí vocês fizeram meio que Não, uma aí junção. ele gostou muito do layout daqui, né, da Aham. Securix Brasil e tal, e aí ele colocou lá a logo, ele passou a usar lá, e aí Que ele legal. começou a usar a Então meio que Securix virou meio USA. que É collab mesmo. duas empresas, mas usando o poder do mesmo nome, E- essa questão do Ele internacional. usou toda a identidade visual e tal, e aí. Cara, mas é isso aí, cara. Eu acho que marketing e branding é isso. É facilitar com que as pessoas percebam valor naquilo, né? E tem vários mecanismos que a gente pode utilizar hoje e usar isso com inteligência é interessante. É igual um case que eu tô lembrando aqui também, de um amigo meu que tinha uma clínica odontológica e ele abriu uma clínica dentro da Bodytech. Uhum. E ele queria atingir os alunos da Bodytech. E aí ele falou assim, cara, pô, tô acabando de chegar, eu quero ver se eu ofereço uma consulta grátis pra galera conhecer, e uma clínica assim, de altíssimo nível, eles são muito bons. E eu falei assim, cara, legal, mas para um público desse, você oferecer Não faz sentido. gratuitamente, você vai depreciar sua marca. Vamos fazer o seguinte, o pai dele, que também era meio que uma família de dentistas, né, muito conceituados, estava desenvolvendo uma pesquisa, estava até em doutorado disso, de que às vezes um canal, um dente, não sei, pode interferir na performance de atleta. Então tinha, por exemplo, jogadores que tinham que arrancar um dente, um siso, para ter mais performance. Loucura, velho. Era um estudo muito legal. Uhum. E ele estava me contando sobre isso. Aí que eu falei, cara, então nós vamos fazer o seguinte: você vai combinar com o dono da Bodytech e você vai falar que existe um estudo que vocês estão desenvolvendo de alta performance para atletas e que ao entrar na Bodytech eles têm que passar pela clínica para fazer essa avaliação para ver se alguma coisa na arcada da Dentária. dentária está Muda o resultado influenciando dele. dele. Aí, qual que é a percepção de valor que o cara vai ter quando ele chega? Pô, que clínica top, cara. Olha o que os caras avaliam. Sim. Então, dali para vender qualquer outra coisa seria muito mais Muito simples, mais tranquilo. né? A autoridade que eles ganhariam da própria Bodytech endossando o trabalho é diferente. Sim. Então, essas estratégias é o que de fato às vezes funcionam, né? Legal, cara, legal. Então, mas retomando lá a Vai. história do Diante do Trono, e aí, cara, eu vivi lá um turbilhão, assim, porque a gente tinha 2 a 3 projetos de CD por ano e dois eventos, que era um congresso
para homens e mulheres e um congresso só para mulheres. E todos, assim, a gente fazia inscrição pelo site, 15 mil inscrições, acabava tipo em 48 horas. A gente fazia o lançamento, né, que hoje fazia naquela época. E tudo assim, avassalador, acabava tudo muito rápido. Então ali eu tive um privilégio de conseguir trabalhar com usabilidade e aprender a ser assertivo, porque mexia com tudo, a resposta era muito rápida. Sim. Quem tem hoje é um pouco mais Hoje fácil. né? Essa é a vantagem da internet, né? A resposta é rápida. Você com tráfego você consegue validar mais rápido. Naquela época nem tráfego existia, não tinha essa possibilidade. O que tinha aquela CPM, sei lá, no site da Terra, e você descobria quantas visualizações teve e tal. era assim, totalmente diferente. Aí fiquei no Diante do Trono por 7 anos, fiz CD pro André, pra Ana, fiquei muito amigo deles. E aí com 7 anos eu já tinha uma demanda de fora muito grande, a galera já pedia para eu fazer vários projetos, principalmente nessa parte fonográfica. Trabalhava para Som Livre, para Universal, para várias gravadoras grandes. E aí eu cheguei para o Sérgio, que era o diretor executivo da época, e falei, Sérgio, não consigo mais ficar aqui full time, tô querendo abrir uma empresa. E ele falou assim, mas você já fazia esses CDs e tal, mas na época ainda freela. Tava trabalhando lá e fazia como freelancer isso, já fazia para em Universal, casa. Som Livre e tal. Já Que legal. fazia, a galera me contratava por fora, projeto, né? Sim. Eu fazia de casa e tal. E eu sempre fui muito compromissado. Então, por exemplo, o tempo que eu ficava no Dia do Trono, eu não fazia coisa lá dentro. Sim. Então, e quando não era as épocas dos CDs, o volume era muito menor. Então, eu ficava assim, gente, estou perdendo tempo, né? Vamos dizer assim. E aí eu conversei com o Sérgio falou, não, pode ir, inclusive nós vamos ser seu primeiro cliente. Aí o Dia de Trono ainda virou cliente nosso por uns 3, 4 anos ainda depois que a gente abriu a quartel. E foi eu e o Marcos, que é meu sócio. O Marcos, eu convidei para ele trabalhar comigo no Diante do Trono e depois chamei ele para ser sócio na quartel. Aí a gente montou junto a Marcos é quartel. designer também. Também era design na época. E aí montamos a quartel. E, cara, e foi assim, uma experiência muito legal, porque a gente criou o conceito quartel na época, foi até meio que uma discussão que nós tivemos, porque ele ficou preocupado, pô, quartel com guerra e tal. Mas eu lembro que quartel, eu tive a ideia do nome daquele site Submarino, você lembra? Que acabou, virou Americanas agora, né? E o Submarino, quando eu liguei lá, porque eu tive um problema com o produto, eles falaram assim, a tripulação irá te atender. E eu achei sensacional o Submarino e a tripulação. Eu falei assim, cara, quando eu for montar uma empresa, eu queria que ela tivesse esse envolvimento também, não fosse só uma marca por marca, né? Perfeito. E era muito normal, ainda é normal, por exemplo, na época, uma agência que mexia com design começava tipo assim, ó, criativa, imaginar, Mas seguindo a sua linha, a imaginando. agência que mexe com design hoje em dia, se for ruim, devia chamar Brigada. Incende, né? Só vive apagando fogo. Pois é, com certeza. Então eu achava muito assim, ficava tudo muito igual, né? Eu sempre tive isso também, de querer trazer uma coisa diferente. E aí eu pensei na Quartel, porque eu queria usar o conceito Quartel na agência. Então era a Quartel Design, né? Então a gente brincou muito com aquela ideia dos elementos do exército, né? Sim. Que a gente usa até hoje. E foi uma coisa muito legal, cara, que aí foi outra coisa que eu comecei a aprender. O diferente, bem aplicado, ele dá um resultado muito exponencial. Sim. E ali eu comecei a entender o que de fato uma marca grande ela precisa ter para ser grande, para ser o diferencial. Porque uma marca grande ela tem dois caminhos. Um é a jornada mesmo, uma empresa que tem bons produtos, Sim. tem grana para fazer propaganda e ela vai virar uma marca grande pela força que ela construiu. E tem aquela marca grande que é o que ela traz de interessante, o que ela salta aos olhos, né? É uma coisa que você nunca viu, você bate o olho e fala assim, poxa, que Chama legal, muita atenção. quero experimentar aquilo ali. Então eu comecei a entender que existiam essas diferenças. Tinham empresas que eram grandes porque construíram algo forte, que não necessariamente está ligado a design, conceito. Sim.
e etc. Às vezes construir cultura, atendimento e Exatamente. qualidade, né? Eu já E foi aí, pro nível de qualidade. exatamente. E eu comecei a entender o seguinte: uma empresa, para ser grande, não necessariamente precisa ter um bom branding. Não necessariamente. Mas todas que têm vão conseguir ser maiores e melhores. Você acha que acelera também? Demais, porque hoje a gente conhece muito esse efeito orgânico, né, que chamam o vídeo, que a galera gosta, não compartilha, não viraliza. Uma empresa com a marca bom, um branding bom, é a mesma coisa, viraliza. Se você vê, quando você perceber, você está comentando com alguém que você viu, quem vê é impactado. E aí é uma coisa legal que eu até falei nessa palestra também, que é o seguinte: como é que você constrói uma marca grande, uma marca que, que traz amor, né? Tem até não sei se você ouviu falar, tem como é que chama, gente? Uma tabela que um americano montou que chama Matriz de Roberts, lembrei, né? Não é tabela não, Matriz de Roberts, você ouviu falar, né? Do Love Marks, né? Sim. E aí ele divide, né? Marcas que têm pouco respeito e pouco amor, marcas que têm pouco amor e muito respeito, marcas que têm muito amor, pouco respeito, e E as que marcas que são têm equalizadas. muito amor e muito respeito. Sim. Um exemplo, Microsoft. Microsoft é uma empresa que tem muito respeito e pouco amor. Ninguém quer ficar usando camisa Microsoft, mas você sabe que é um produto bom. Sim. Você sabe que entrega e Entrega, tá etc. tudo certo. Você já vê a Apple tem muito respeito E e muito muito amor. As pessoas querem, esperam. tem até o termo, né? tudo. Apple fanboy. Galera, né? Exatamente, né? Que eles falam. Então, o que que eu percebi? Que quando a marca ela extrapola essa questão do respeito, que é o que grandes marcas hoje no mercado conseguem fazer com um bom trabalho, elas geram um tipo de conexão que é diferente, que é inspiracional. A pessoa ela quer participar de alguma forma, né? Então, e aí eu criei até uma forma, pena que eu não trouxe para mostrar, mas eu vejo uma marca, ela não é 880, ou ela é boa ou ela é ruim. Eu criei vários atributos. Então, por exemplo, o design da sua marca, eu criei uma escala de 1 a 10. O design dessa escala da sua marca pode ser 6, pode ser 8, pode ser 3. Conceito da sua marca também, pode ter uma nota ali. E assim vai para tudo, para conteúdo, para posicionamento, enfim, todos vão ter uma escala. E o que que eu percebi? Toda marca que a escala é sempre maior do que 8 no critério design, conceito, Quando name, eu somo tudo, ela quando tem eu uma somo média maior do tudo, que 8. ela tem uma média maior de novo, ela já tende a ser uma marca que tem amor. Se você pegar as marcas que são marcas que tem essa frenesia, esse negócio do cara querer, se você for colocar, você Foi vai elencar ver. direitinho, você... Igual nesse evento que eu fui, quem palestrou lá também foi, acho que o CEO, o fundador do Brasil Paralelo. Aham. E ele falou assim, cara, uma coisa muito importante numa empresa é o propósito, porque o nosso propósito é resgatar os valores da família. E aí ele falou para jogar no Google e sensacional. O propósito é um dos pilares realmente do branding. Só que se o produto deles for ruim, não adianta você ter o propósito mais bonito do mundo, não vai dar certo. O produto deles é bom. Sim. Aí, naquela escala que eu falei de pontuação, quando você vê que a pontuação é alta e você tem um propósito forte, isso vai somando. Sim. Então, um brand para chegar no nível de ser uma marca amada é você estando cada vez mais no máximo no que diz respeito a cada um desses itens. Então, quanto melhor você projeta seu nome, seu design, seu conceito, seu conteúdo, maior é a possibilidade de você transformar sua marca numa marca amada. Amado. E a vantagem de uma marca amada é que se um dia ela tiver que escolher entre sua marca e do concorrente, às vezes ela paga mais caro, mas escolhe a sua. Que é o que acontece talvez com Samsung e Apple. Exatamente. Você vai na Samsung, a Apple, ela além de toda a tecnologia, na verdade, cara, eu acho que eu vejo as pessoas defendendo a Apple. Não é uma questão de escolha mais, né? Não, deixa eu ver qual que é melhor, um Samsung ou a Apple.
Mas pelo fato dela ser amada, eu vejo as pessoas defendendo a Apple, né? Não, mas a bateria não funciona. Não, mas não funciona. Funciona sim, a bateria é excelente. Para que você precisa de bateria de mais de um dia e meio? Tem necessidade, você vai ficar mais de um dia e meio e tal. A Apple ainda cuida da sua saúde, não sei o que lá, ela é preocupada com isso. Então tem uma série de coisas que a galera defende, esse né? Roberts da Love Marks, ele fala, né, que um branding respeitado vai gerar venda e um brand amado vai gerar adeptos, né? A pessoa é fã, a pessoa ela quer participar, igual eu falo, igual eu brinco, né? Se a Apple lançar hoje um liquidificador, muita gente não vai nem importar que já tenham em casa. Não, vai comprar. Vai lá e vai querer comprar porque é da Apple. Ah, conectividade com o iPhone e tal. É, exatamente. Eu deixo a banana e o leite lá, e na hora que eu estiver indo para casa eu coloco aqui. Agora eu quero vitamina de banana e tal. Exatamente. Vai ser muito legal. Eles estão para lançar um carro, né? Estão falando de carro e tal. Então, da Apple. outro exemplo é a Xiaomi, né? A Xiaomi lançou agora o carro, né? Foi sucesso de venda, porque construíram um branding forte, ligado, e eles foram para uma estratégia diferente, né? Eles têm vários produtos, eles têm uma infinidade de Sim. produtos, então eles mais absorveram esse conceito de tecnologia do que propriamente segmentaram Dentro de um produto específico. Né? E aí, Eu acho, inclusive, que eles não. Falando da Xiaomi em específico, é, as pessoas entendem que Xiaomi é uma concorrente da Apple, por exemplo. Não é, eu não acho que eles se posicionaram assim, né? Eu acho que eles se posicionaram assim, eu preciso também ser amado, só que o público é diferente, né? Eu acho que o público Xiaomi e o público Apple é um pouco diferente, ainda que tenha valores até altos e tal para algumas coisas, mas eles conseguiram enxergar um público diferente. Isso é legal também, né? Porque as pessoas pensam assim, qual que é meu público? Aí começa, né? São homens de X idade, classe A e B, e assim assado. Falei, não, pera. Classe A e B, mas tem muita coisa, né? Dentro do público pra você detectar. Classe A e B, tá? Classe A e B, mas gosta de rock ou gosta de samba? Gosta de sertanejo ou de pagode? Sim. Porque vai variar, né? Aquilo Sim. que as pessoas consomem não varia só pela o potencial Idades, financeiro e tal. Você tem um monte de coisa para variar, né? Isso é importante na hora que você analisa. Você falou de alguns conceitos de uma marca de sucesso, mas na hora de criar a marca, você avalia essas questões de exatamente quem é o público, para quem isso vai ser vendido, ou primeiro cria a marca, depois decide como é que vai ser o produto e tal. Cara, eu já vivi muita coisa, né? E eu já criei marca com uma pegada mais popular, para um público mais popular, e já criei marca extremamente refinada para um público popular. E vou te falar, já deu certo nas duas vezes. É difícil de você falar assim, é difícil você ter uma receita pronta, porque, igual eu falei, no caso dessa marca que era refinada para um público mais popular, a galera popular se sentia tipo igual o iPhone. Inserida. iPhone você vê tipo qualquer um. Sim. Você vai ver o cara. iPhone não é algo Tem um carro, mas compra um iPhone. iPhone, sim. Então você vê que quando uma coisa é desejada, não importa, cara. É claro que a comunicação, a estratégia de marketing, você vai ter que direcionar para você não afastar. Aí o preço vai ser um diferencial e etc. Mas eu olho muito mais pro tipo de sensação que eu quero gerar. Então, tipo assim, qual que é a sensação, igual no caso do case da Love, que a gente estava falando. A Love então, só para me contar, eu já estou entrando na Love aqui já, mas só para entender. A Love, para quem não conhece, a Love é uma empresa de seguro de carros. Ela começou em 2018. Eu tive lá com eles de 2018 a 2020. 2020 entrou pandemia. Eu tive que voltar para a agência, que eu fazia meio que o papel lá de diretor de marketing da época para eles. O Kes era um amigo meu que me chamou. Em 2020 ele teve que parar a operação, porque ele teve que reestruturar o sistema dele. E aí, quando foi 2023, ele voltou já com a chancela da SUSEP. Eles tinham um grupo segurador, que antes eles eram só uma empresa de tecnologia, e me chamou novamente para assumir essa frente, né? Como CMO. Como CMO. E aí, quando... não, agora me deu branco. Por que você me interessou Você ia falar da marca, da construção da marca, o que você queria passar. Ah, sim, da sensação, desculpa. Gente, não repara não, porque aqui vai viajando, daqui a pouco esquece. Cabeça de publicitário criativo, meu irmão, não tem jeito não. Não tem jeito. Mas o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, eles tinham uma marca,
que era um sorrisinho, né? A Love é L-O-O-V-I. Sim. E era um sorrisinho. E quando eu entrei no escritório lá, eu fiquei encantado. Na época, eu acho que foi o escritório mais bonito que eu já tinha entrado. E olha que eu já entrei em vários bonitos, do Google e etc. E ali eu falei assim, caraca, que empresa massa que você montou, né? Conversando com ele. Só que quando você ia olhar da porta para fora, a Love não conseguia comunicar o que ela queria. O que ela Era uma era empresa de internamente. tecnologia, uma empresa moderna, inovadora, etc. Eu falei com ele, inclusive tem um episódio depois, quem quiser ver no YouTube, chama Marcas que Nascem Grandes, e eu falo sobre a construção de marca da Love, O editor coloca aí, viu, o episódio no... porque é legal para a pessoa entender que lá eles vão poder assistir. E ali eu falei assim, vamos mudar essa marca e mudar o seu brand, porque você não está comunicando. Então a pessoa vem aqui e fica encantada, mas quem está entrando no seu site, quem está tendo contato de fora, não tem nem de longe essa sensação de quem vem aqui. E só que aí, na série a gente conta isso, ele, como ele queria muito que eu ajudasse ele lá, ele não queria mudar a marca. Eu assisti essa. Você assistiu, né? Você viu. Eles não, então, para quem não assistiu, ele não queria mudar a marca, mas deixou eu fazer e combinou com o sócio dele, com a diretoria, de tipo... Dá pau. De dar pau, de não avançar com a marca. E aí, eu fiquei 2 meses ou 3 trabalhando no brand deles e tal. Quando eu apresentei para ele, para a diretoria, vi todo mundo ficou calado assim, ninguém respondeu. É porque eles estavam tipo, olhando um pouco e falando assim, não dá pra dar pau nisso. Quem é que vai ser? Vai dar pau ou não vai, né? Aí Vai quando ser... eles viram tal, acho que era Eduardo, que era de tecnologia, virou para você, gente, vai ter jeito não. Aí eles foram, aprovaram a marca. Aí Eles já eu fiquei tinham assim, quantos clientes na época, você lembra? ai, cara, não lembro, já tem muito tempo. Mas tava muito fraco. Quando eu cheguei lá, o produto não vendia, eles gastavam grana, e tava desesperado, assim, porque as estratégias que eles tinham adotado não estavam funcionando. Eram falhas. E aí, nós chegamos, e eu, como eu tinha visão de produto, né, porque eu trabalhei com usabilidade muito tempo, trabalhei com produto muito tempo também, esqueci de falar isso. Então, por exemplo, já montei sistema como designer, eu já mexi Front-end. com front-end e E back-end. UX também. Ah, UX também. Então, eu fazia UX. Então, eu já tinha uma visão muito boa de produto, né? Então, quando eu cheguei lá, por exemplo, para você contratar o produto da Love na época, que era um OBD, que você pluga no carro, naquela época era novidade, né? Depois passou, deixou de ser. Sim. Mas aí você conseguia saber quanto que o seu carro gastava de gasolina, fazer o check-up, localização do veículo, você tinha uma série de funcionalidades. E eles tinham um bônus, que se o carro fosse roubado e não fosse recuperado, eles pagavam até 60 mil reais. Que na época, com 60 mil reais, você comprava tipo um Jetta. Sim. Então, Era muito dinheiro. era tipo assim, então, tipo assim, abrangia 80% da população que tinha carro, não sei. Sim. Então, aí eu falei assim, ó, nós vamos ter... E era muito difícil de explicar o que era o produto deles. Brand também tem essa função de simplificar o entendimento da pessoa sobre o produto. Sim. E você não conseguia... Para você entender o que era Love, você tinha que bater um papo ali de uns 10 minutos. Você, agora eu entendi o que é. Porque era novo, né? Toda novidade tem esse problema. Imagina a venda do cara, né? 10 minutos, deixa eu te explicar o que é. Depois, digital. Depois eu vou te explicar por que você precisa e agora eu vou te falar. E no digital, imagina que você não tem esse tempo. Que é dinâmico. Então, eles estavam tendo dificuldade. Então, quando a pessoa, que já era difícil, contratava, eles tinham um dispositivo que eles mandavam no correio, pelos correios para a casa da pessoa. Só depois que a pessoa tirou foto do app, fez todo o processo, que eles mandavam esse dispositivo. Então, muita gente cancelava, tinha uma taxa altíssima de cancelamento antes... No meio do caminho. No meio do caminho. E aí, quando eu cheguei, eu falei assim, não, nós vamos fazer o seguinte, comprou, mandou. Porque quando a pessoa receber a caixinha, ela vai empolgar. Ela vai falar assim, porque você querer que a pessoa tire a foto do carro antes, não vai acontecer. Não vai. E eu criei o programa de indicação também. E aí, quando eu falo tudo foi um consenso, né? Sim. A gente vai trazendo as ideias e as pessoas vão... O Kes é super inteligente e ele mesmo trazia muito insight legal. Mas aí nós definimos o seguinte, porque antes também, para cada valor de carro era um preço, aí nós definimos esse teto de 60 mil. Então era fixo, tipo assim, ó, qual que é o plano? É esse. Sim. Não tem que explicar. O que você pegou de 20, maravilha, ele justifica os que você pegou de 60. Exatamente.
Criamos um programa de indicação que se a pessoa indicasse para 5 pessoas, ela não pagava mensalidade mais, enquanto aquelas pessoas permanecessem Se na base. estivessem lá dentro pagando. E, e criamos e facilitou esse entendimento que era o produto. Aí nós criamos a tagline, que é um outro pilar do bom branding, que era achamos ou pagamos. Então, na época, Excelente, né? era o tagline Love, achamos ou pagamos. Boa. Então, Ou enquanto seu carro, eu te pago, fica tranquilo. por quê? Porque a gente percebeu que para a compra das pessoas, o apelo tecnológico ele era secundário. Então, a identidade era de tecnologia, que eu queria passar a sensação, mas a mensagem era prática para o dia a dia dele. Sim. Porque o cara não ia ficar pagando R$ 69,90 por mês só para ter uma tecnologia. Não. Entendeu? Então, nós entendemos que para ele era mais valioso ter o carro protegido, né? Por isso depois virou seguradora. Do que é rastreado, e saber quanto gasta, quanto não gasta e tal. E aí, cara, aí começou. E, em paralelo a isso, eu trouxe uma estratégia de trabalhar com influenciadores, que eles não tinham, eles nunca tinham feito. Aí trabalhamos com jogador de futebol, com Eduardo Costa, que é cantor, e ali o negócio começou a dar certo. Aí começou a dar certo. Eu acho que eu lembro de uma propaganda da Love com o Eduardo Costa, ele, na Urus, né? Acho que era na Lamborghini, não era ou não? Era num carro azul, não, na Ferrari vermelha dele. Ah, tá. Não, acho que é isso. Acho que é isso. Na Ferrari vermelha. Que aí ele mostrava a caixinha, né? Isso. E tal. Ele falava, não, você roubaram, não sei o que lá e tal. Daquele... Não, foi o recorde de vendas da Love aquele vídeo. Até Legal. hoje. Foi assim, do Até site hoje? cair, nós não batemos ainda o recorde. Cara. Foi tipo assim, horas, o site cair. Não, foi assim, surreal. Hoje nós temos excelentes resultados, mas de pico, nós não tivemos ainda o que foi. Porque o que acontece? A gente tem muito cuidado eu mesmo monto o roteiro. Eu gosto de montar o roteiro, tem de quem monte também, mas desse caso, o Eduardo, quem montou fui eu. E aí entra também as estratégias. Por isso, quando você está muito conectado com o que você quer da marca, facilita até para você criar criativo, para você fazer campanha, porque você já entende o valor que você quer transmitir. Então, eu lembro que na época eu queria passar a sensação que era uma coisa diferente. Eu queria passar a sensação de que era prático, rápido, né? E a gente já tinha informação que 70% dos carros do Brasil não tinham seguros. Então, tipo assim, cara, existe um oceano azul aqui, pra você trabalhar. Ou seja, já existe a demanda, a gente só tem que despertar o interesse. Sim. Então, o desafio era despertar o interesse. E aí, a maioria dessas pessoas que não tem seguro, em geral, na hora que você define seu público, a maioria das pessoas que, por exemplo, não tem seguro, elas estão preocupadas com o roubo e não com o acidente. Isso. Então fazia todo sentido, né? Sim. Elas não estão tão preocupadas com o acidente, elas estão preocupadas com o bem. Exatamente. Não, esse bem aqui eu não posso perder e tal. Porque se ela tivesse muito preocupada com tudo, ela já teria feito o seguro. Isso é uma outra coisa legal, que eu vou fazer um parêntese aqui, porque a Love ainda tem um dificultador, porque o que eu falo lá dentro? A Love não é... Para você construir um branding para uma marca de roupa, para uma marca que gera um benefício direto para você que você vai usar, é muito mais simples do que você construir um brand para uma marca que, vamos dizer assim, é o mal necessário. Tipo, que dia que você vai despertar amor por uma empresa de seguro? Não faz nem sentido faz. Sim. Mas a Love tem conseguido fazer isso, impressionante. Mas, então nós entendemos que o nosso mercado é o mercado do medo, não é do desejo. Isso. Entendeu? Então, é o medo de perder, não querer ter. eu desejo fazer o... Não. Aí foi o que nós entendemos do movimento dos influenciadores, porque o influenciador tem esse poder. Quando a galera vê que tá todos os influenciadores usando o mesmo produto, a mesma marca, a galera quer usar. Sim. É impressionante. É aquele senso de comunidade que muita gente fala disso. Então, aí fazendo esse paralelo, aí eu mandei o roteiro pro Eduardo, e lá eu falava no roteiro que era tipo assim, nossa, olha que novidade, né, para criar aquele negócio. E eu falei que tava virando febre entre os artistas e jogadores, porque a gente tava fazendo muita campanha com artista e jogador. Então tinha essa frase. Só que eu lembro disso. Só que ele mudou o roteiro e ele falou assim, eu não esqueci, ele falou assim: pessoal, olha que legal isso aqui. Jogador de futebol, artista, ninguém mais faz seguro de carro. Todo mundo usa isso aqui. Ele fez por conta dele. Ele não estava no roteiro. Ele deu uma exagerada, né?
Caraca, mas foi impressionante. Bombou. Bombou. Todo mundo queria saber o que era aquele Eu negócio. lembro muito disso, cara. Porque seguro gera uma parada, tipo assim, que a galera não queria fazer. Seguro você faz porque você precisa, É você não mal faz porque você quer. necessário. É igual plano de Então, tipo saúde e assim, tal. ninguém faz seguro demais, todo mundo isso aqui, então despertou interesse nas pessoas e todo mundo quis. E a gente depois rodou esse vídeo em tráfego, deu muito certo também e não, durou muito tempo. Pra você ter uma ideia, só, antes dos influenciadores, a gente chorava para conseguir bater um lead de R$ 30. Eu cheguei a ter lead de 12 centavos. 12 centavos? Que ano isso? Isso foi em 2019, se eu não me Cara, engano. já era. Lead já era caro. Não, eu te falando, nós saímos de R$ 30, chegou Pra a 12 bater 12 centavos. centavos, 30 centavos. Por Surreal, quê? velho. Porque quando você vai juntando a força de uma marca com uma estratégia legal, a coisa tende a tracionar e vai dando certo. Nessa época a Love já tava no. Já tinha feito o rebranding dela, né? Ela já tinha mudado para o layout que é hoje. Foi, assim, o Cash teve muita paciência, porque nós mudamos tudo. Mudamos a marca, mudamos o site, mudamos o app. A gente fez literalmente o enxoval completo. Acho que foi 6 a 7 meses para depois lançar. Ou seja, ele já tinha passado por esse processo de incubação de produto, criação de produto, e ele passou de novo. Eu fiz ele passar de novo por esse processo, porque não ia funcionar, tanto é que ele estava vendo que não estava Sim. funcionando, para fazer uma coisa assertiva, que conectasse, que desse certo. E eles já estavam num. Eles já estavam em uma que. Pô, acho que esse produto não. Esse produto não vai. Na época que você chegou, então eles já estavam nessa de. Cara, a gente tentou inovar e tal, mas acho que esse produto não vai. Tá, já estavam pensando assim ou não? Ó, o Kesd é o cara mais otimista que eu conheço, então ele nunca achou isso. Mas talvez ele questionou se ele ia conseguir fazer virar. Então ele nunca questionou o produto, ele questionou tipo assim, se ele ia dar conta de fazer virar. Eu acho que nem se ele ia dar conta, eu acho assim, o quanto tempo isso ia demorar. Porque o Kesd Entendi. é impressionante a convicção dele. Então, ele igual ele fala, ou vai ou vai, né? Ele tem até eu tava conversando, eu, ele e o Marcos Paulo, e ele deu até uma dica pro Marcos Paulo, e o Marcos Paulo tá seguindo essa dica, inclusive, que ele fala assim, cara, foca numa coisa. Se você focar em várias coisas, Não vai. você vai dividir sua energia, você vai ter dificuldade. Então, quando eu escolhi dedicar a Love, eu abandonei tudo. Ele já tinha outros negócios e tal. Abandonou entre aspas, deixou com o Sim. irmão dele tocando e ele focou na Love. Então, assim, e aí foi muito legal. E aí, depois, em 2023, mudou. Eu voltei para a Love, porque pelo convite dele, novamente, agora já tinha investidores como o Pablo Marçal, como o Marcos. E aí eu precisei mudar o posicionamento. A gente revitalizou a marca, nós não mudamos a logo, mas revitalizamos, engrossamos ela um pouquinho, porque nos patrocínios ela estava ficando muito fina, então são preocupações que você tem que ter dependendo de onde você vai estar com sua marca, igual, por exemplo, agora a gente está fazendo camisa do Santos. Sim. Eu tive que engrossar mais um pouco ainda, porque senão você some no meio Para aparecer, para principalmente aparecer e televisão e tal. Tudo etc. mais. Então a gente tem que ter esse cuidado. A marca é um ser vivo, né? A marca, igual eu falo, a gente tem que ver marca como um ativo da empresa. Marca, hoje, para você ter uma ideia, a Apple foi avaliada em 4,8 trilhões de dólares. A marca, Eu não sei. Não, não, não. A Apple. a Eu não empresa. sei se é 3,8 ou 4,8. Eu só sei que 1,5 é só a marca. 1,5 trilhão é só a marca Apple. Que loucura, velho. Então, a gente vê como que marca pode se tornar um ativo, né? Então, aí quando virou, a Love virou seguro mesmo, aí eu falei assim, ó, achamos ou pagamos já não pode ser, porque não mexe mais só com roubo, agora Sim, tem colisão, o conceito é sim, agora é diferente, outra história. é seguro mesmo, não é mais... porque naquela época não era Era uma empresa de tecnologia, não era uma associação, era Isso, só, olha, funciona tanto era que uma eu te pago de garantia, é volta. isso, exatamente. E aí virou uma seguradora, né? Não a Love LTI, mas é o grupo segurador. E aí eu falei assim, nós vamos ter que mudar a tagline. E aí nós mudamos para... aí eu pensei bastante, porque o público da Love é um público um pouco mais popular. E aí eu criei o Tá na Love, tá seguro, que como eu estava usando muito influenciador, né? Tava fácil, inclusive, de Tava botar isso na fácil. Então ele boca sempre deles e tal. finalizava, É, tá na tá, Love, tá tá seguro. seguro.
E aí, Neymar falou isso, Whindersson Nunes falou, Portiolli, Cariani, vários falaram Não, a isso. Love, todo mundo falou. É. Vocês não, Não, vocês não contrataram alguns influenciadores, vocês contrataram todos os é. influenciadores. Não tem, faltou nenhum ali se bobear. E é legal, cara, entrando nessa pauta de influenciador, porque esse foi um outro ponto que a gente chama de brand de influência, né? Uhum. Porque o brand nada mais é do que uma referência, Boa, né? Quando você pensa em brand, é a referência que você tem. boa. Então, vamos supor, se você viu uma marca, ou ela vai te lembrar algo, ou ela vai te inspirar algo, igual você deu o exemplo da Xiaomi. A Xiaomi se inspirou na Apple. Então, quando chegou a Xiaomi, qual que era a referência? Era a Apple. Então, você acaba absorvendo muito conceito que veio da Apple para essa empresa, quando você Sim, faz isso bem feito. bem feito. Então, só que ela criou as diferenças dela. Então, Perfeito. a pessoa que via Xiaomi tipo assim, é tipo uma Apple, só que assim assado. Não, e Então, tem muito disso até hoje, né? até A galera hoje. fala, não, é tão bom quanto a Apple, parece pra caramba. Isso. Até o design deles dá uma brincada de É, o vez em quando, tem Clean, as três câmeras e tal, o e clean, etc. faz sentido. Então, brand é sobre referência. E quando você usa o influenciador, é uma das melhores referências. Porque, igual você lembra que eu falei no início, que você pode conhecer uma marca você falando ou você Sim, vendo. sim. O influenciador é o cara que tá falando, O né? influenciador. Aí Só que aí em imagine. seguida você tá vendo também, né? Exatamente. Então, aí que é o legal. Quando você tem um influenciador jogando a empresa lá para cima, quando ela vê a empresa se conectar, a experiência tem que manter lá em cima. Porque se o cara Boa. gera uma expectativa muito alta e ele chega e aquele trem bem mais ou Uma menos, marca que você não, fala assim, não passa não, velho, confiança, isso que não aqui passa é só autoridade, né? propaganda, isso aqui é É. só não sei o quê. Papo de influenciador. E quando uma marca é boa, valida. Pô, cara, que empresa foda mesmo, hein? E a pegada de na Love mesmo, assim, porque pelo menos eu penso assim que na maioria dos negócios, principalmente que quando a gente fala maioria, porque a maioria dos negócios, produtos ou empresas, elas estão voltadas para a classe C e C+, né? Aham, Que são a classe emergente, então faz sentido a gente atacar essa classe porque é onde tem mais dinheiro. Apesar da aham, classe A e B ter mais dinheiro, nós aham. estamos falando da classe que mais consome, que é a C e C+, né? É, e aí eu vejo uma tendência muito grande hoje de trabalhar classe C e C+, com algo muito natural, com o mínimo de institucional possível, mas com algo muito natural. E a Love é um case desses. A Aham. Love é um case que ela consegue trabalhar. Vocês trabalham muito com algo natural ali. Vocês estão com os influenciadores, mas não é algo forçado nem nada. É natural. Mas mesmo sendo natural, vocês conseguem inserir branding, que é o boné tá ali, Sim, a marca tá em algum lugar, às vezes a camisa e tal, sim. participando disso. Cara, isso é um mix ali, isso é um negócio batido no liquidificador que se você pensar antes fica esquisito. Mas É, vocês conseguiram executar muito bem. é. Cara, como? Que Então, rolê que é esse? o que acontece? O movimento do boné, por exemplo, começou muito por causa do Pablo. O Pablo, praticamente todo lugar que ele aparecia, ele começou a colocar o boné. Então já começou a despertar aquele interesse, tipo assim, que marca é essa, né? E eu tô num processo na Love que eu tô tirando, porque a gente usa muita expressão Love seguros para facilitar a comunicação. E agora nós estamos usando só Love. Por quê? Porque igual eu brinco, quando eu falo Love seguros, lembra muito corretora, essas coisas. Sim. E um exemplo clássico é a própria Apple, quando E eles traz lançaram. comparação, né? Oi? E traz comparação, né? E Eu traz tenho. comparação, Exato. exatamente. A Apple, por exemplo, você ia falar que a Apple não fala Apple tecnologia, é Apple celular. Não faz isso, é Não, Apple. e um exemplo da Apple, fora a própria Apple, o próprio iPhone. Eles não falaram que eles nunca falaram que o iPhone é um smartphone. Não, O iPhone é o é o iPhone. iPhone. Então, quando Aí não você. tem concorrência. Exatamente, aí você é você. Cara, Então, nós genial. começamos com esse processo de usar só Love. Ah, mas o que é Love? Aí, no contexto, a pessoa vai entender. Aí o valor gera. Até em criativo é melhor, porque eu falo assim, cara, aí eu conheci a Love, tal, tal, tal. O que é love? Então todo mundo começa. Aí é igual eu Gatilho da falo. curiosidade ativado nível hard, né? E aí, igual eu falo, tem, Peguei, tá? tem coisa. Anotei essa. Anotei. Tem coisa que você tem que desconstruir para construir, que o trabalho é Perfeito. maior, né? Então por isso que eu falo que name é uma coisa muito importante. Se você cria um nome que ele já dá a entender uma coisa, então você tem que desconstruir o que ele
já tá na cabeça das pessoas para você construir o que você quer. E quando você vai criar nomes mais diferentes, você tem essa facilidade. Você é uma página em branco, então você constrói ali o que você quiser, Sim. né? Então tem essa vantagem, vamos dizer assim. Então, no caso da época que eu estava falando do iPhone, a Love foi a mesma coisa. A gente estava começando a usar só a Love justamente por isso. E aí, falando dos influenciadores, como que a gente fez esse link todo, primeiro, a gente trabalha muito com tráfego, né, cara? Sim. A Love investe Pesado, né? muito em Pesado. tráfego. E a gente entendeu, cara, que institucional não funciona para nada. E é engraçado, eu vejo grandes empresas trabalhando com institucional, e eu falo assim, cara, esses caras estão jogando rios de dinheiro no lixo, porque não Porque funciona. institucional custa dinheiro também. Custa caro. Não, vou dar um exemplo. A gente fez uma gravação com o Neymar. Mercado Livre gravou com o Neymar. Aí os caras fazem uma locação, uma diária para gravar um vídeo. Um vídeo com E paga o Neymar. E paga o Neymar, paga quem tiver que pagar. Na gravação que a gente fez com o Neymar na diária, numa gravação de 2h30, 3 horas, nós fizemos 17 vídeos. Por quê? Porque a gente entendeu que o nosso business, que o que funciona não é eu ficar fazendo um comercial maravilhoso, diferente, etc. Perfeito. É volume, porque um pode não dar certo, outro vai dar certo, né? Então no digital tem isso. Sim. Você vai. Inclusive, seu sócio, para Marçal, ele fala isso. Eu gravo 300 vídeos iguaizinhos, né? Eu troco de camisa, eu ponho o boné, eu tiro o boné, faço sentado, eu faço em pé. Então, tipo assim, a gente já entendeu que se você faz um vídeo só, ele pode não dar certo. Pode não dar certo, pode flopar. Só que aí nessa gravação a gente fez 2 vídeos que são uma pegada mais institucional, que foi o da camisa 10 do Santos, porque essa estratégia do Santos também foi legal. E isso tudo se soma ao branding, né? Porque o patrocínio mais barato da camisa é aquele do número, porque ele fica praticamente discreto, pequenininho e tal. Só que acontece, a gente só patrocinou o Santos porque a gente ia patrocinar o Neymar. Então a gente fez um mix ali, né? Sim. Pô, como é que eu vou patrocinar o Neymar e não patrocinar o Santos? Então não faria sentido. Porque a gente não queria investir em futebol agora. Não era uma... Pô, mas teve a oportunidade do Neymar, vamos fazer. Aí qual que foi a sacada? Ofereceram pra gente o número. Aí o que nós pensamos? Ofereceram o número e outros lá. Porque já tinha preenchido, tinha alguns que sobraram. O principal já tinha rolado e tal. Aí o que nós falamos? Eu falei assim, cara, o número vai ser o melhor patrocínio, porque é o da 10. Porque a 10 tinha sido eternizada do Pelé e reativaram pro Neymar. O Neymar. E a logo da Love ia estar onde? No 10. Então eu falei assim, cara, o que vai acontecer? O 10 vai aparecer Isso é pra sempre. toda hora. Não, isso é pra sempre. E pra sempre. É. Então vamos pegar o número do número. Só que nós combinamos de botar grande, porque lá eles tinham as regras, a gente falou, não, eu fecho, mas tem que ser maior. Aí aceitaram. E aí o que acontece? Aí nós fizemos um criativo que era assim, o Neymar sentado e falava assim, ó, só existe 3 nomes cravados na 10 do... só existe 3 nomes cravados na 10 do Santos. O do Rei, o meu e o da Love, a patrocinadora oficial da 10. Aí lança. Não é a patrocinadora do Santos, mas é a patrocinadora oficial da camisa 10. Da 10. Muito legal, que cara. eternizou. Muito legal. E aí a gente gerou esse valor que aí, ou seja, era um dos patrocínios mais baratos, mas foi um dos que teve mais valor. Que na realidade valeu muito mais a pena do que se você tivesse o patrocínio principal, grande da camisa. Fez muito mais sentido. Fez muito mais sentido. Usar, né? Então eu falo muito isso. Um branding forte, ele também conta muito com criatividade. Não é só... por quê? Porque tem que ter aquele elemento a mais, né? Tem que ter aquilo que faz... Igual eu falo, marca... Eu sempre gosto de fazer marcas que dão mais de um sentido. Então você olha de um jeito tem um sentido. Mas se você reparar... ângulo, né? Um ângulo diferente. Se você, opa, que legal também, faz menção a isso. Então isso também desperta muito interesse nas pessoas. Legal. Cara, legal, a gente falou de cases aqui, se bem que a Love ela não era gigante assim, apesar de ter muita grana investida já no início, né? Mas você tirou ela de um limbo, né? Que ela não estava legal como marca, talvez como empresa aqui, mas como marca não estava legal, e aí você tirou ela de um limbo. Mas vamos falar para um outro cara agora. Agora vamos falar do eu vou começar hoje, né? E aí eu queria 2 cenários, que você entendesse esses 2 cenários.
Primeiro cenário é o cara que está começando do zero, mas do zero em tudo. Até grana tá difícil. Mas ele tem, na verdade, ele tem um sonho, né? E é isso que ele vai fazer. E do outro cara que, não, eu tenho aqui, eu tô entrando mais seguro, eu tenho um investimento aqui para fazer na minha marca e tal. O que você acha que, para construir um branding do zero, o que você levaria em consideração se você... Não vou nem dizer se você estivesse atendendo esses caras, eu vou falar assim, se você tivesse realmente, se fosse você a criar esse branding hoje do zero. O cara que tinha R$ 0 e... Zero, não, mas muito pouco e vai começar uma marca... E o cara que eu já tenho aqui um pouco, já estou com meio caminho andado e tal. O que você acha que você faria nos dois casos? Cara, o que eu faço, né? Primeiro, a marca ela tem que despertar algum tipo de emoção nas pessoas. Então, eu sempre tento fazer alguma coisa diferente, mesmo que seja meio maluco. Eu tenho um exemplo legal que uns executivos da Ambev procuraram a gente para fazer uma marca, né? E aí era tipo uma cerveja que nos Estados Unidos estava virando febre, não era cerveja, era o teor era muito parecido, a proposta era muito parecida, só que era mais refrescante, com frutas, e tinha o teor alcoólico da cerveja e era fit, não tinha a caloria que tem na cerveja. E a marca chamava T-Hawks, que significava ventos que trazem ondas tranquilas, alguma coisa assim. E era uma bebida pra você, tipo, desligar do mundo. Tipo assim, pô, vou ver meu futebol, vou e tal. E aí, cara, eu fiquei assim, cara, o que nós vamos fazer nessa marca? Eu dei a ideia de criar um símbolo que era uma preguicinha. Um bicho preguiça, o rostinho. Ficou bem legal, depois eu te mostro pra você ver. Tá. Pena que depois a gente pode até ver se consegue mostrar pro pessoal também. Sim. A gente joga no vídeo, a gente edita aí. E aí, cara, fizemos e eu fui apresentar para eles. Ninguém queria a preguicinha. Porque não, ficou infantil, não, que não sei o quê. Eu falei assim, cara, é isso que vai funcionar. É o que vai pegar. Não, mas não sei o quê. Eu tive quase que brigar com os caras. Para eles acreditarem na E proposta. aí, depois de muita insistência, toparam. Aí lançaram. Adivinha o que pegou? A preguiça. preguicinha. Todo mundo queria a preguicinha. Ninguém fala, vou tomar uma terra. Não, eu quero tomar aquela da preguicinha. Então. Que legal. E aí, cara, e ficou um brand muito legal. Mas voltando à sua pergunta, o que acontece? Então, tinha esse elemento que é uma coisa diferente. Então, apostem no diferente. O diferente, ele atrai. Se tiver conceito, mais ainda. Então, tentem pensar em coisas... Pode ser maluca, cara. Hoje o maluco funciona mais do que o normal. Então, o branding, ele tem que ser interessante. Ele tem que ser o suficiente para quando você encontrar com seu amigo ali no bate-papo, você querer comentar do que você viu. Boa. Então, esse é um elemento fundamental na Apostar criação no diferente. do brand, que é apostar numa coisa diferente, numa coisa curiosa, ou numa qualidade acima do normal para aquele segmento que você está fazendo. E quando eu falo qualidade, é tudo. É aquilo que o cara fala assim, nossa, velho, que trem bom isso aqui, hein? Né? Que são sentidos, né? Ou você vai lembrar por algo que te marcou pelo nível de qualidade, ou você vai te marcar naquela matriz de Hobbes que ele fala, né? De ser sensual, ou ser misterioso, ou ser instigante, né? Sim. Então, toda marca que tem esses elementos tem mais chance de ser uma love mark, que eles falam, né? Uma marca que gera amor. Então, eu faria isso. Na questão do investimento, se você não tem um investimento muito grande para fazer, porque uma marca boa não é barata, aposta nessa questão da criatividade. Faz uma coisa que tem um conceito legal, que você não vai conseguir fazer um visual muito bem feito agora, mas o conceito ele já é interessante. Primeiro jogo a ganhar é o jogo da atenção. Primeiro jogo que a marca tem que fazer é bater o olho, opa, olha de novo, é isso? Atenção. E a atenção, ela tem várias vertentes ali, né? Pode ser pela qualidade. Igual tem um outro produto muito legal que, ó, pra você ver como é que marca, né? Tô lembrando até hoje. A Apple, por exemplo, não estou falando de... Se você pensar direitinho, a Apple, talvez como identidade da marca, ela tenha muita coisa, mas se você pensa única e exclusivamente em um logo e que é aquilo que marca de verdade, né? É uma maçã
Mordida. com mordida e tá tudo certo, pronto, acabou. Ela não tem... Não é um layout que você falou, pô, isso aqui ficou muito caro para fazer e tal. Mas Isso tem existe um identidade, né? conceito que foi desenvolvido depois, né? Não no original, que o mordido da maçã é o conhecimento do bem e do mal, né? Não sei se você Sim, sabe. sim, sim. Então, tem a ver com conhecimento. Então, é aquilo que eu te falei. Esteticamente, a marca é muito boa. Você vê que a aplicação dela é muito fácil, muito Perfeita, em simples. qualquer lugar. Ela valoriza onde que ela está. Então, é o que fez ela chegar onde ela chegou. E quando você junta com o conceito, tem Faz aquele ar sentido. de inteligente, né? Pô, o cara pensou, olha que não sei o que. Aí gera mais valor. Faz É, aquele, sentido. é aquelas bases que eu te falei. Quanto mais próximo do Odessa tiver, na composição, quando Mais você vai amado você vai descobrindo ser. uma empresa, você vai ficando cada vez mais encantado, porque tudo foi pensado. Antigamente, até hoje tem um pouco, mas antigamente, se seu telefone trincasse, a tela você levasse, elas trocavam, você Aham, deve lembrar aham, disso. sim. Não, Então, eu lembro que eu já usei. então, eu também. É. Então você vai vendo que todos aqueles elementos de experiência e tal, tudo era 10. Então, você fica encantado com a A marca. experiência do cliente também. A experiência do cliente faz muito parte da marca, Do né? branding. É, daqui a pouco eu pergunto que você vai terminar de falar aí agora do cara que já tem um pouco. Você falou do cara que vai ter que abusar da criatividade e talvez Aham. não controle. Mas só para você já guardar, eu entendo que a experiência do cliente faz muito parte do brand, que isso é preciso ter congruência, né? É preciso que uma coisa se pareça com a outra, né? Então Aham. eu vi aqui, depois eu cheguei lá dentro e aqui dentro é igual, que é o Aham. problema da Love. A Love não tinha essa coisa. Isso. Do lado de dentro era ok, do lado de fora ela não conseguia passar o que tinha. E aí daqui a pouco eu quero saber de você. Primeiro eu construo a marca e levo isso para dentro da cultura, ou primeiro eu crio a cultura e depois eu levo isso para minha marca porque eu quero passar. Mas vai, termino do É, cara do, não, eu termino agora do cara que já tenho agora um pouco. O que que eu faço? tá. Só pra não esquecer, se você trouxe um assunto Pontuar. bom, eu vou falar disso também. Mas, por exemplo, a cultura, ela, na minha visão, tá? Não sou dono da verdade, não, mas para mim, a cultura é um processo natural. Não existe, eu não consigo imaginar criar uma cultura. A cultura é o que o dono É o do dono, define. é o do É dono. o dono com o jeito que ele é. Logo, se é ele que vai fazer a marca também, se é ele que vai pontuar, fazer briefing para É, você, a cultura tá vindo já, né? porque hoje tem muito essa questão da cultura, a cultura. Cara, a cultura é o que, igual eu falei, o dono definiu ali. Porque quem tenta criar uma cultura, quase nunca consegue. Porque se não faz parte do que a pessoa é, não Não vai, tem né? jeito, você Eu fica acho muito que eu artificial. acho que a gente pode materializar a cultura, né? Porque assim, a cultura ela já existe, ela faz parte do dono. Inclusive, se o dono quer mudar alguma coisa na empresa, primeiro ele tem que mudar ele, né? Eu falo, não, isso aqui não tá dando certo, mas é porque ele não acha, não vê É claro importância assim que naquilo. tem empresas que chegam num nível de grandeza que aí o dono não interfere tanto mais, aí já virou Sim, um ser vivo, sim. né? É. A Mas própria empresa tem o jeito dela de ser, né? aí sim, talvez, você fazer manutenção da cultura faz sentido, mas empresas pequenas, que é o caso que nós estamos usando aqui, Uhum. quem vai definir a cultura é o dono. Então, é a postura, é igual eu falo, vou dar um exemplo prático aqui. A Love tem uma missão que é democratizar o seguro alto no Brasil, por exemplo. Perfeito. E ela tem uma cultura muito de envolvimento, né, com as pessoas, com as marcas, enfim. Mas se eu tenho uma missão que é democratizar o seguro no Brasil e eu cobro caro de um carro que Popular. teórica popular, eu estou indo de acordo com a missão? Não. Então vai funcionar a minha cultura? Não vai. Não, A cultura ela é muito mais o que você faz do que o que você fala. com certeza. Então, tipo assim, se eu cobro barato de um carro popular, facilito ali e tal, as pessoas vão falar. Primeiro mês é um real, né? Primeiro Primeiro mês mês. é um real. Hoje está diferente, a gente mudou, agora a gente está fazendo adesão R$ 1, né? Ah, tá. Mas já teve a campanha de um primeiro mês Primeiro R$ 1, mês um real. justamente para democratizar o seguro. Então, a pessoa fala isso, porque ela está vendo. Porque tem muita gente que quer implementar cultura, tipo assim, ó, é isso. Mas isso não faz parte da realidade da empresa, então nunca que vai pegar, nunca que vai ser uma coisa real. Boa. Boa. Então, e a outra era que você E aí falou? a questão que você falou que se o cara não tem grana para começar, ele, ok, aposta na criatividade, mesmo que ele não consiga fazer Isso, algo extremamente isso. visual e que, né, com aplicações e tudo mais. Agora esse cara que já tem
um pouco disso. Em que ele deve apostar inicialmente já. Ele já tem ali um investimento para fazer, e ele, óbvio, que a criatividade ele vai ter que apostar também, e no diferente, né? Porque eu acho que isso aí serve para os dois. Mas no que ele vai apostar daí para frente, né? Onde ele vai colocar esse investimento dele para transformar a marca dele em grande? Vão tangibilizar isso. Vamos supor que você é um empresário, você tem 1 milhão para investir na sua empresa. Ótimo. Aí você vai, sei lá, você vai alugar uma loja, você vai alugar um espaço, sei lá o que você vai fazer. Mas vamos supor que você vai ter que comprar maquinário. Perfeito. Aí você vai gastar, por exemplo, 900 mil ou 950 mil na estrutura, não sei o quê, e vai lá gastar, sei lá, 50, 20, 10 na sua marca. E isso é uma visão muito errada, porque Verdade. no final das contas, o que vai mais permanecer, independente de localidade, porque localidade você pode estar aqui hoje, amanhã você pode ter que estar Em outro num lugar. galpão maior, ou num lugar diferente, ou mudar de cidade, etc. O que vai mais permanecer e mais gerar valor ao longo do tempo é a marca. Então, primeiro, investir em uma marca que tenha um excelente design, que isso faz toda a diferença. É igual você chegar num cliente de Uno e chegar de Sim. uma Ferrari, uma BMW, um Porsche, etc. Cartão de visita. É aquele primeiro impacto que a Isso pessoa aí. vai ter Cartão de de visita. você. Cheguei e o cara viu e falou, opa, esse é bom. E a congruência, né? Porque não adianta também você ter uma marca maravilhosa e toda a sua estrutura for precária. Então, mesmo assim ainda funciona, Funciona. porque no Assim como digital funciona o cara chegar de Ferrari e descer de bermuda e chinelo. É. Funciona, porque a Ferrari banca, né? Acho que a marca banca o cara. A marca banca, mas aí é aquela questão, se você conseguir sustentar o resto, o respeito e o amor eles vão manter. Porque você pode ter pequenas frustrações que com o tempo sua marca perde o valor, né? Então, o ideal é você ser sempre coerente com o que você está construindo. Tá construindo. Então, mas eu investiria no design, no conceito, que serve tanto para quem não tem quanto para quem tem. Agora, como que a pessoa identifica, por exemplo, você vai construir uma marca, como você sabe se você é a pessoa certa para definir como que vai ser? Boa. Isso é uma questão legal também. Boa. Normalmente, quem vai ter mais facilidade para ter uma visão de brand, uma visão mais detalhada, mais refinada, eu falo que são as pessoas mais idealistas. São pessoas que têm prazer nisso. Tipo, isso mexe com a pessoa. Se você é um cara muito prático, de grana no bolso, e tem que fazer marca fácil, porque, né? Sim. Entenda que você provavelmente não é a pessoa que tem que definir. Aí você tem que procurar alguém que tem essa visão mais refinada e entender, tipo assim, não, isso não é minha praia. E deixa a pessoa resolver. Tem que ter tesão, né? Tem que ter tesão. Pra criar a marca tem que ter tesão. O cara tem que terminar a marca e falar, cara, olha isso. Você quer um outro exemplo muito forte no mercado? A CIMED. CIMED. Olha o que a CIMED virou depois que eles começaram a investir em branding. Cara, muito surreal. Você não conhecia empresa farmacêutica. Você chegava lá, me dá um paracetamol na farmácia, qualquer um que te desse esse mesmo. Exatamente. Certo. Exatamente. Então a CIMED está conseguindo fazer um trabalho de brand legal e eles é um case que a gente percebe a diferença de uma empresa com brand e sem brand, né? Então é um outro case legal. É isso, eu acho que o que diferencia é esses 4 pilares que eu falei: design, conceito. E quando eu falo conceito, eu falo do sense também, né? Da sensação que você gera, o name e o posicionamento, que é a tagline. Porque a tagline é matadora também, né, cara? A definição do que você é, de forma simples, é muito forte também. Porque ali você explica tudo que eu quero fazer está escrito na minha tagline, como eu faço e o que eu faço para você. Tá ali, tá resolvido e você já cria, você complementa a sensação que você quer gerar, né? Então, acho que esses são os pilares principais aí para construir uma marca legal. Legal, Rafa. Bacana, mas isso para construir. Agora, tem uma marca, acredito que, cara, isso aqui não tá legal, tá vencido e tal. Mas só que eu vou um pouco mais fundo, que eu já sei que você vai falar, não, rebranding, tranquilo, normal. Pô, até a Coca faz, tá tranquilo. A Coca lá nos Estados Unidos é Coke, aqui é Coca. Agora lá também é Coca-Cola, né? Agora não, há algum tempo já. Mas era Coke e tal. Beleza. Mas aí
Eu meio que mantive o name. Mesmo no Coke, Coca-Cola, tá, eu ainda mantive o name. Aham. Mudança de name, velho. E aí? Para empresa já grande? Faz sentido ou dá medo? Cara, aí depende. Vamos lá. Se seu público é público, se a maior parte da sua venda é para público novo, então vamos supor, você pega a sua venda ali, Saquei. 70% de quem compra de você Primeira é compra. primeira compra. Não é recorrente. Já é mais fácil pensar, porque para a pessoa talvez não vai fazer tanta diferença, porque vai ser a primeira vez que ela vai conhecer da mesma forma. Então, Legal. é um ponto a se avaliar. Ah, não, 80% é recompra. São clientes fiéis que estão aqui, que já conhecem a marca, que priorizam a marca, e etc. Aí vai da estratégia que você quer adotar. Já. Por exemplo, vou dar um exemplo. Por melhor que seja a sua marca, você não está imune a chegar uma outra com um conceito legal e tomar o seu lugar. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E quando você começa a ficar antiquado, isso é um grande risco de acontecer. E por mais que 80% dos clientes já conhecem a marca, existe um processo de transição. Você não precisa mudar e da noite para o dia falar assim, agora a marca. Você Que é pode. o que acontece, né, Rafa? Os caras, quando mudam o name, Apaga a tudo. marca tal agora é X e pum, acabou. Não, tem um processo que você pode fazer. Tem muita gente que mantém as duas durante um período, um ano, e depois deixa só a nova para as pessoas. Então tem estratégias que se o rebrand é bem feito e não perde a essência do que é o negócio, as pessoas veem como algo bom. Eu já fiz isso várias vezes. Então a Itatiaia é um case legal. A Itatiaia, quando a gente fez o rebrand lá para Itatiaia, Rádio Itatiaia, eu não podia fazer uma coisa moderna demais, Não, porque o porque o público não público era é. 50 mais, É. já bem tradicional. Mas eu não podia também fazer uma coisa pensando nesse público, porque a Itatiaia queria conquistar um público novo. Detalhe, a Itatiaia iria sair do segmento, ela não seria só rádio mais, seria digital, seria Sim, futuramente pode ser até uma TV. Então tivemos que repensar até o posicionamento, que é a Rádio de Minas, né? sim. Tem gente que nem fala Itatiaia, fala assim, a A Rádio de Rádio de Minas, Minas. é verdade. Então, aí eu vou dar o exemplo da Itatiaia. A Itatiaia, aí nós não criamos um símbolo, nós fizemos uma fonte personalizada para a Itatiaia, Uhum. porque ficou clean e ficou moderno, mas não distanciou Quem ela era de antes. quem ela era antes. E reforçamos na identidade, que é a composição do brand, né? Aí na composição a gente conseguiu pesar mais a mão, Sim. que Aí foi você aplicou legal. bastante o vermelho ali, O fez uma. vermelho, dividimos as categorias, o esporte foi para verde, que já era uma prática do meio que a Tatiana não tinha pego, Sim. e aí criamos essas cores secundárias no brand da marca e mudamos a tagline, né? Porque e esse é um case muito legal também, porque eles tinham uma resistência muito grande para mudar. Imagina, quem tá lá no Itatiaia tá lá tem 20 anos, 30 anos. Aí como é que você faz? Eu vou mudar o termo a rádio de Minas, né? E aí eu falei, aí eu fiz uma reunião com a diretoria e propus da gente fazer. Aí, beleza, vamos ver, né, como é que vai ser isso aí. E aí fizemos o processo lá, e aí no dia da apresentação da marca e da tagline, a gente mostrou o seguinte, porque tinha muita gente que quando caía a luz no bairro, não ligava para a CEMIG, ligava para Itatiaia. Cara, que loucura. Então a gente percebeu que a Itatiaia fazia parte da vida do mineiro. Então a gente, na hora de apresentar a nova tagline, a gente botou assim, ó, porque o buraco na sua rua importa, o seu time importa, se a luz acabou importa. E aí nós criamos Tudo. Itatiaia, tudo que importa para Minas. Então se importa para Minas, tá na Itatiaia. Nada longe do que era, porque ainda chama o mineiro, nada, né? Mas, cara, que legal. E foi legal porque conectou. E aí todo mundo aprovou de primeira, lançamos, todo mundo aceitou muito bem, não tivemos nenhuma resistência. Foi, tipo assim, unânime a aceitação, tanto fora quanto dentro. Cara, E perfeito. ficou muito legal, porque hoje eles usam, né? Imagina, hoje as chamadas
tá falando de política? Porque a política importa para Minas. Ah, porque não sei o que importa. Que perfeito, cara. Então ficou muito E legal. realmente o digital, assim, o digital da Itatiaia é perfeito, né? Eu acho que hoje, quem acompanha, por exemplo, notícia, Instagram, o que vê é só a Itatiaia. Não, E o branding é certeiro, tá? Bateu o olho, você sabe que você tá vendo a Itatiaia, não tem... e você não sabe que legal, uma curiosidade. Você vê as postagens que a Itatiaia, por exemplo, faz no Instagram, né? E eu lembro que quando a gente criou o novo branding, a gente tentou criar uma forma porque quem faz aquilo é o jornalista, né? Aham, Então, dele manter o padrão do design, sim. para ter aquela cara, né? E primeiro a gente tentou disponibilizar, tipo. Ai, como é que chama essa ferramenta que todo mundo usa para fazer edição? Calma. Canva. Eles usavam o Canva. Então a gente tentou montar um template no Canva para Para eles facilitar para fazerem ali, eles. Não, mas aí não dá, porque como é livre, o cara mexia no que ele quisesse ali e sim. tal. Aí eu criei um aplicativo Você criou um aplicativo. que o cara subia a imagem, subia o título e o texto e ele criava a imagem. Que Aí legal. você pode ver que todos são Exatamente perfeito a iguais. mesma coisa, não muda. Isso é importante em branding também, né? É A importante que você padronização. mantenha a padronização, né? Não só para o Instagram, para você ver capa do YouTube, também fiz o aplicativo que faz a mesma coisa. E foi muito legal. Quando a gente apresentou. Não, e detalhe, eles demoravam para fazer, mesmo no Canvas. Agora, assim, gera em Joguei, tá segundos. resolvido e tal. Cara, que legal, que legal. Mano, uma aula, tá? Uma aula. Não, a gente deve ter o quê? A gente tem quase 2 horas que a gente tá aqui falando e, cara, sinceramente, é aula mesmo, porque Que bom, eu acho que tem muita coisa que, obviamente, você precisa contratar um profissional, mas eu acho que você abriu a cabeça da galera e a minha também, para algumas coisas. Apesar de estar anos na publicidade, tem detalhes aqui que já estão no mapa mental aqui, daqui a pouco vão pro Notion, né? Legal. Eles estão no caderno aqui, mas já vão para Eu tenho muita Legal. vontade, cara, de lançar um livro, porque eu já li muita coisa, e eu vivenciei muita coisa. Então, eu tenho uma forma de enxergar a marca que, igual, por exemplo, você já deve ter isso também. Quando eu vou contratar, por exemplo, um design, o design, ele tem uma esfera muito grande de habilidades. Você tem o cara que sabe manipular imagens, você tem o cara que sabe diagramar bem, você sabe o cara que sabe mexer com vetor, você sabe do cara que sabe escolher fonte bem, do cara que sabe escolher uma cor, combinar a cor. E você vê que nem sempre você vai encontrar isso tudo numa pessoa só, Não. né? Então, quando você começa a entender os desdobramentos que uma identidade, que uma marca tem, você consegue ser mais específico na hora de falar assim, não, você faz isso, porque você entende as fortalezas do que precisa, Exato. né? Então, Tá definido para a marca, agora eu sei quem é o melhor cara para fazer essa daqui. Né? Acho que faz mais e eu sentido. faço isso direto lá na agência, tipo assim, não, essa aqui manda pro fulano, tem mais a cara dele, por causa disso, disso e disso. Aí, às vezes, o cara acertou na marca, eu falo, a cor não tá legal. Pede o fulano para fazer uma sugestão ali de uma paleta diferente. Porque tem mais a cara. Essa coisa criativa, né? Essa coisa quando a gente trabalha no criativo, que inclusive ficou muito. Isso é legal a gente falar. Ficou muito banalizado com acesso à internet, Canva, esse tipo de coisa e tal. Somente o pessoal que vai fazer criativo para tráfego pago, por exemplo, né? As empresas pequenas e tal. Isso ficou banalizado, que não, é só... Tem gente que fica ligando, patrocina isso para mim. Não, patrocinar isso o quê? O que isso aqui tem a ver com sua marca? Ficou banalizado porque é uma foto que eu tenho que falar e a cor que tá aqui e a minha logo e tal. E não é isso, né, velho? É justamente essa visão aí, que é o ângulo de visão, né, que você tem da marca, de como construir, de quem é melhor para definir as cores, de entender aquilo ali. E ligação com a marca também faz sentido, né? Sim. Eu vejo muita gente também, eu não sei se você concorda comigo, Rafa, que eu vejo muita gente assim, ó, criando marcas, né, ou pedindo, na verdade, porque hoje em dia se cria marca, a pessoa diz, manda o designer fazer, e aí eu quero um negócio, eu acho super legal, porque os pedidos são sempre os mesmos. Eu quero um negócio diferente, clean, moderno, aí manda lá fazer. E aí você olha para a pessoa, aí você dá uma olhada para a pessoa, você fala assim, mano, nada a ver. Nada a ver. Você é igual a todo mundo, não é muito clean, e eu acho que aí eu acho que já parte da falta de congruência aí, né? Quando a marca não tem congruência nem com o dono,
Que ele tá olhando para, faz a marca para mim igual a Love. Eu tenho vou abrir uma associação aqui agora, e faz uma Aham. marca para mim igual a Love, cara, não É. faz nenhum sentido, né? Aí não tem jeito, vai ser da maturidade de cada um. É difícil de você. Até porque o conhecimento você vai adquirindo com o tempo, né? Sim, Então, igual eu falei, o empresário que ele é muito focado no business e não tem uma tem mais visão, dificuldade. ele não vai conseguir, muito difícil. Se não tiver alguém ali para auxiliá-lo, né, para ser um complemento, é Nem o muito briefing difícil. dele Porque presta. aí ele vai, é o que eu falei, é a referência. Se para ele eu queria uma coisa igual a Apple, e se para ele ficou igual a Apple, tá tudo certo, É, é, né? Só que é aquilo que eu falei, ele não tem a dimensão. Tipo assim, tá igual a Apple, mas tá 3, pontuação sim, 3. Não gera valor nenhum, entendeu? Então a cópia é barata, vamos dizer assim, sim, né? sim. Cara, Então, e o que você pensa de marca? Muitas vezes o cara, ele tem muito. As pessoas têm muito ciúme da marca, eles têm um ego, né? A marca parece que faz parte do ego do cara, né? é, Tem gente, inclusive, que vai fazer post no Instagram, metade do post é 1.350 de altura, metade do post é a marca e o resto é pequenininho que ele vai fazer e tal. Aplicação de marca, cara, você acha que ele tem que tirar esse ego da marca e tal e utilizar ela da maneira certa? E se tiver, qual que é a maneira correta de usar? então, aí, por exemplo, quando se constrói uma marca, normalmente é feito em conjunto manual. No Sim. manual já tem uma proporção. Então, por exemplo, dependendo do tamanho do layout, é claro que não é uma regra, é só um cuidado para você não extrapolar o que vai ficar ruim. Uhum. Mas, quando eu falo extrapolar, aí depende de quem está manuseando, porque se a pessoa souber, mesmo extrapolando, fica bom. Aí depende Sim, da proposta que você quer. sim. Não existe uma regra, existe o nível, o tanto que você é bom. No design funciona assim. Se Uhum. você é muito bom, você tem, vamos dizer assim, aquela liberdade poética. Você Fica à faz o que você vontade. quiser que vai É, ficar bom porque você é bom, sim. né? Você já tem uma visão Ampla, né? ampla do design e você sabe escolher. Se seu time não é sênior no design, aí eles têm que se limitar a seguir o que é padrão para você não fugir demais, entendeu? Então, hoje, a minha avaliação é muito em cima do nível de qualidade do design. Se o design ele tem um nível altíssimo de qualidade, você deixa ele avançar mais. Que ele vai Senão você trava ele um Senão pouco em você cima do que você trava precisa. até ele chegar no nível de maturidade e conseguir ter esse tipo de visão. Não tem jeito. Até hoje não consegui achar o outro caminho, né, para isso. Legal. Eu acho que dentro do criativo é assim, né? Se a gente está na área criativa, o que você tem que confiar realmente no nível criativo do cara. Como é que É ele, igual eu falo, ele você, vai, você né? trabalha muito com essa galera de harmonização e tal. Uhum. Existe o cara que é bom tecnicamente, que vai fazer o procedimento certinho, sem risco, sem nada, etc. E tem o outro que às vezes não é tão bom tecnicamente, mas ele é um artista. Ele Ele é um sabe, artista. ele praticamente esculpe a cara do cara É, e vai ficar mais bonito do que o outro que tem a técnica perfeita. tecnicamente é. Por quê? Porque ele tem a visão artística, a visão simétrica, a visão. Então, Fora a proximidade ao público que ele está atendendo. Vou fazer a harmonização em um certo tipo de pessoas, essa proximidade que ele tem, ele entende o que o cara quer. Porque ele faz isso. parte daquilo. Não, eu entendo o que esse cara quer. Aí você vai fazendo uma outra, talvez ele. Aí o cara fala, nossa, ficou exagerado. Mas para aquele público ficou ótimo. E aí, de repente, ele vai fazer alguma coisa mais singela, mais discreta, para o público lá que ele faria parte, ficou, nossa, mas fez a harmonização e tal. Então, aí o Um artista, diferencial né? desse cara é uma visão estética que ele tem, que o outro não tem. É. É igual o desenho. Vamos supor, eu não desenho tão bem no papel. Tem cara que é um Pega o artista papel e. e faz aqueles desenhos maravilhosos. Então, tem algumas habilidades que te ajudam. Então, se você já tem uma habilidade natural, ela pode te ajudar no seu negócio. Se você não tem essa habilidade, é você tentar encontrar quem tenha, né? Boa, boa. Rafa, quanto custa para fazer uma marca hoje? Cara, hoje varia bastante do tamanho do brand, porque o brand não é só fazer a marca, né? Claro. Mas hoje, a partir de 30 mil, você consegue fazer uma marca. Que já. Aí dependendo do que tiver ali, vai para 50, 100, 150, aí vai do tamanho dos desdobramentos de aplicação e etc, né? Sim. E é uma das primeiras coisas que você tem que fazer É a primeira para um coisa. negócio.
cara, é o que vai gerar mais valor, é o que é mais barato. Vamos pensar na criação de um negócio. É o que é mais barato e é o que gera mais valor. Eu lembro que a gente fez uma marca para uma empresa de chocolate que o cara era esse perfil de tipo assim, de venda. Uhum. Fez a marca lá e tal. Aí a gente refez a marca dele. Esse cara estourou de vender. Por causa que a embalagem do produto mudou completamente. Estourou de vender. Porque ainda mais chocolate é um produto muito visual, né? Você vai Sim. na prateleira ali, todo mundo sabe. Como é que você escolhe o chocolate? Você bate o olho, esse aqui, né? Cara, imagina, normalmente quando você vai comprar um chocolate hoje, eu vou falar do meu caso, eu sou doceiro, então eu Também já sei gosto. o que eu Não quero. podemos, não devemos, Não né? devemos, Podemos, mas né? o brinca seu malho para isso. É isso aí. Mas imagina então que um cara vai numa loja para comprar uma coisa que ele já está intencionado a comprar e ele tem que bater o olho no seu e mudar de ideia. Realmente é uma É missão. uma missão difícil. Então você tem que ser bem feito. E quando você consegue também, meu amigo, aí Já acabou. era, já era. Eu lembro que eu fui no supermercado com o Cash, a gente foi fazer um churrasco, e aí ele queria comprar aquele sal do Himalaia, aquele rosa, né? Uhum. Ele gosta de cozinhar e tal. Quando nós chegamos lá, ele já sabia a marca que ele queria comprar, que ele está acostumado. Aí nós vimos um potezinho lá. Você tem que ver que coisa bem feita. Nós compramos um negócio, triplo do preço do outro. Pra testar. E era tudo sal do Himalaia E e era tudo sal pronto. do Himalaia, mas muito mais visual, parecia muito mais refinado, enfim. Sim. Então hoje isso é fator de decisão. Então, se é fator de decisão, aumenta, né? Sim, a percepção de valor. Legal. Cara, sério, acho que desse podcast a galera pode tirar muita coisa bacana. Legal, É que óbvio que nem bom. todo mundo tem aí os 30 para começar, os 30, 40, 50, mas eu acho que até para quem. Muita gente pega isso como uma desculpa, né? Fala, não, ele falou 30, eu não posso nem sonhar. 30 custa meu negócio. Cara, mas pega tudo que a gente falou aqui dentro, né? Pega tudo que a gente trabalhou dentro desse podcast e leva isso para sua realidade e começa a analisar nesse prisma, que aí Cara, os mas 30 vão chegar mais fáceis, né? parece que é caro, Não é caro, né? porque hoje você consegue fazer, às vezes, uma marca com o tio do vizinho, Com a IA. do não sei o que, com a IA. Então, igual eu falei, tudo é referência, né? Então, se você for parar para pensar, pô, mas eu posso fazer com a IA aqui, eu posso fazer, você vai assim, não, tá caro. Mas se você Quanto pensar ela vai no vender? tanto que aquilo ali pode gerar de valor para o seu negócio, Exato. aí que você começa a entender. E muita gente dá valor para isso e vai sempre dar, porque é uma área estratégica, né? Não é uma área só. E é uma área que eu acho que, assim, pelo menos na minha visão, a IA não substitui, a IA nunca vai substituir uma mente criativa para, por exemplo, geração de brand e tal. Você vê isso aí, hoje a galera fica Eu nunca vou pedindo falar que nome. uma IA não vai substituir, porque eu já tô vendo. Assim, loucura, né? hoje, do que eu vi de IA, do que eu já testei de IA, é difícil de você ter uma marca nota 8, 9, 10 com IA. Original e tal. Mas você pode usar ela para te auxiliar. Sim. A partir dali, aí você tem que ter um profissional para ajudar. Então, mas eu não duvido, cara, que vai chegar num ponto que uma IA consiga fazer uma marca perfeita. Não, não duvido. Acho que, infelizmente, Mas eu acredito que ela não é, ela é lógica, né? E aí quando você é, uma mente criativa passa longe da lógica, né? Porque eu mas acho vou que te às falar vezes que você vem não. com uma, não, você acha que É porque o que acontece? A diferença de um design bom para outro design que não é tão bom não é criatividade. não é a percepção. Pensa o seguinte: existe padrão áurea, existe padrão. Tem aquela Fibonacci, como é que é? Uhum. Tem várias técnicas que Sim. artistas utilizam Para para que exista uma harmonia, exista contraste. perfeito. E esses artistas que criaram essas teorias, eles nasceram com esse tipo de visão. Alguém Sim. teve que Refinar e ele alguém foi se teve alinhando, ele que escrever isso, né? Ó, eu percebi isso, isso. né? Mas E ele já eu, percebia antes, mas ele era já dele. percebia natural. É. Então hoje nascem pessoas que têm esse tipo de visão. Então quando ele está fazendo, pode parecer uma coisa assim, mas na cabeça dele
ele já tem Já todas tá. as técnicas ali natural. Porque ele já tem essa sensibilidade de perceber, não, ficou mais para cá, ficou mais para lá, não tem que ser mais escuro, mais claro. Isso é natural dele, né? Uhum. Então, e o design subjetivo, ele é mais convincente do que o que é Objetivo. consciente, do que o Aham. que é, do que você está entendendo ali. Entendi. Porque o subjetivo, você não sabe por quê, mas você está gostando. Já viu? Cara, você Você gostou, mexe você nem muito com a sabe mente do por quê. cara. Sem você perceber, você já gostou daquilo ali. Legal, Então, por isso que o design é muito poderoso. Ele te convence sem você perceber que você foi convencido. legal, legal, Então, aí quem tem essas habilidades vão sair na frente, né? Não tem legal. jeito. Antes de ir pro próximo bloco, eu vou fazer um negócio. Vou mandar você avaliar. Então, eu não tenho ela aqui para te mostrar, mas eu vou falar e vamos ver se pelo menos no name a Aham, gente acertou e se a gente tá. Porque nós não somos, para quem não sabe, a gente não é de branding, né? Então, assim, aham. cada um no seu Quadrado. quadrado e tal, mas a gente se arrisca. Nós estamos criando um sistema financeiro para agências de Aham. marketing, né? Que é uma dor da agência. Uhum. Porque os caras usam muito planilha e tal, e aí com cobrança automática, o cara clica num Uhum. botão, já envia cobrança pro cara, nota fiscal, vai enviar tudo bonitinho e tal. Uhum. Vai receber também, já está recebendo, na verdade, quando o sujeito paga e tal, funciona bem. E o propósito disso é não só economizar, não só melhorar a questão financeira, né, o controle financeiro, gestão financeira da agência de publicidade, mas melhorar também o gasto diminuir também o gasto de energia para se Uhum. fazer isso, né? Uhum. E aí, vamos lá. O name que a gente está utilizando é Sobra. SOBBRA. 2D, 2B. sobra. E o conceito é de ter mais receita no final. Mais receita, menos energia. Não sobra só mais dinheiro. O nome é bom, Sobra energia a também. fonética é boa. A escrita com dois Bs, quando for pensar no design, o design vai ter que arrumar um jeito, porque como não é comum você ver dois B, pode ficar aquela sensação de estranheza, né? Tipo, o nome é bom, a fonética é boa. Para mim, o conceito é bom. Se não tiver nada no mercado já é bom, Não, nada. né? Dá essa ideia de uma coisa legal, tipo assim, o nome é criativo, né? Não é tão literal, apesar de falar do sobra, não é sobre o que é, Sim, né? Eu, sim. eu gosto. Talvez o único ponto que eu colocaria é essa questão de ter dois Bs na estética na hora de criar, que vai ter uma dificuldade de ficar uma coisa visual mais bonita, entendeu? É igual eu fiz uma marca que era DevZap, era com Uhum. dois P no final. Aí quebra um pouco, sabe? Você Não sente é, que tipo, não é sabe, confortável, não né? é confortável. É tipo. Então, se eu fosse fazer uma crítica, seria só essa, que os dois Bs talvez vai gerar esse incômodo, vamos dizer assim. Boa. Anota para o setor de criação aí para mim, viu? Por favor, anota a crítica do mestre, porque essa crítica vale. Meu irmão, como no último bloco eu costumo fazer o seguinte, eu costumo te pedir para deixar uma mensagem, né, e essa mensagem ela seria assim, se você pudesse hoje, né, falar com todos os empresários, todos os donos de empresas, os empreendedores, e que querem construir algo grande, porque falar de uma marca grande não é falar de marca, é falar de um negócio grande. E aí, quando você fala de um negócio grande, você está falando de uma família que vai, né, receber os benefícios desse negócio. Você vai falar de não só da sua família, mas de outras famílias, de outras pessoas que vão sempre se beneficiar disso, tanto clientes quanto Uhum. colaboradores, os proprietários. Então, falar de uma marca grande é algo muito importante. E eu queria que você deixasse uma mensagem para toda essa turma que tem realmente esse desejo de criar uma marca grande ou de Uhum. criar um negócio grande, né, se Aham. beneficiar disso. E se você pudesse falar e 100% deles ouvisse agora, mas eles só fossem ouvir você dizer essa mensagem, Uhum. qual é a que você daria? Você diria, eu só posso falar isso e vão embora, vocês não me ouvem mais. Qual é a mensagem que eu deixo? Cara, primeiro, a marca, ela tem que ser o seu herói, né? Eu falo muito isso. Quando você ama o seu produto, quando você acha que o seu produto realmente vai fazer a diferença na vida das pessoas e você quer que isso tenha valor,
A sua marca é o que vai representar isso. Ela vai representar o amor que você tem pelo seu negócio, o propósito que ela tem no seu negócio. Tudo vai, no final, convergir para a sua marca. Então, o que eu posso dizer é: invistam realmente em algo com cuidado, pensem em todos os detalhes que sua marca, onde ela vai chegar, como que ela vai chegar, qual que é a mensagem que ela vai chegar, porque isso, de fato, eu já vivi isso com muitas empresas, várias vezes, isso faz muita diferença. Não só para aquela venda direta, mas pela aquela venda orgânica, né? Que é o que vai ser falado, vai ser contado. Então, talvez se eu fosse resumir o que eu falei, pense na sua marca como se ela fosse deixar um legado e uma história para contar. Talvez seja isso. Muito bom, meu irmão. Rafa, cara, obrigado. Nada. Novamente, assim, muito feliz de você ter vindo, porque eu acho que quem realmente quiser tirar algo desse episódio aqui, tá voando. Que bom, Já subiu aí 4, 5 pontos no nível de consciência para criar uma marca melhor, uma empresa, né? Com Legal. uma autoridade maior, com confiança, que passe confiança, que passe autoridade para as pessoas. Bom demais. Agradeço Obrigado, pelo meu convite irmão. aí. Obrigado. Rafa, como é que a galera te acha? Você ainda não tá, você tá low profile, né? Mas como é que acha a Quartel? Conta aí pra gente. Ó, Quartel. Bom, pessoal, eu não sou muito de ficar usando rede social, apesar de estar nos bastidores de várias aí. Desculpa a comparação, mas o cara é só traficante. Ele não consome. Ele não consome, não. Ó, o meu, para quem quiser me seguir, eu vou ver de vez em quando eu posto alguns conteúdos lá no meu perfil, é o Rafael_Quartel. Quando eu criei meu perfil, foi muito por conta da Quartel na época, né? Então depois acabou que virou pessoal, então Rafael_Quartel. E quem quiser seguir a Quartel é Quartel Design, né? Tudo junto. E tem a Love também, quem quiser seguir a Love é só Love, Loovi. Lá vocês podem ver o trabalho. E é isso. Muito bom, meu irmão. Bom demais. Valeu. Obrigado Foi top aí. demais. Obrigado pelo Tamo convite. junto, valeu. Pessoal, ó, não se esqueçam de se inscrever aí no CashX e para não perder nenhum episódio. Vocês estão vendo que os episódios estão maravilhosos, tem muito insight para tirar, tem muito conteúdo. Então ficar colado mesmo aqui no CashX para não perder nada. Obrigado, até a próxima semana. Valeu.